E aí, meu povo, bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larrive Dica e nós teremos agora a nossa segunda aula sobre a Revolução Francesa. Nós vamos falar agora de uma França pós-revolução, de uma França pós a tomada do poder por parte do Terceiro Estado, no dia 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, né? De uma França que tenta uma monarquia constitucional, que nós vimos, né, que foi uma França que tentou impor limites aos poderes do rei, né? E a gente vai ver se isso vai dar certo e como que isso vai se desdobrar na sociedade francesa. Bom, então nós vamos falar hoje a respeito da República Francesa. A tentativa, né, de elevar o governo da França ao status de uma monarquia constitucional não vai dar muito certo, né? O rei, ele pode aceitar em um determinado momento para se manter no poder ou para que algo pior não aconteça. Mas ele não vai gostar da ideia de perder poderes ou de ter poderes limitados por uma Constituição. Isso não vai soar bem nem para o rei da França e nem para as outras monarquias constitucionais europeias vizinhas à França, pois elas temiam que a onda revolucionária que ocorreu na França chegasse até seus países. Então muita coisa vai acontecer nesse meio tempo. Nós vamos falar agora de uma França, né, republicana, da proclamação da República Francesa. Como que esse processo vai se dar? Mesmo tendo uma Constituição, as reivindicações populares relativas à justiça social e relativas a uma melhora econômica para a situação de pobreza, de miséria absoluta que o povo vivia, não foram atendidas. A Constituição, elaborada para a fase da monarquia constitucional, ela atendia aos interesses da classe burguesa comercial. Do restante da população, todos faziam parte do Terceiro Estado, então todos deveriam ser atendidos, ter suas reivindicações atendidas. Mas não é o que acontece. Essa Constituição da fase da monarquia constitucional, ela vai atender apenas aos interesses da burguesia comercial francesa, né? Então, aqueles ideais de justiça social, aqueles ideais de economia, né? Lembra do lema da Revolução Francesa? Pois é, esse lema não vai ser atendido, tá? Ele não vai ser, né, levado em consideração da forma com que o povo esperava. A França, né, encontrava-se dividida nesse momento, né? Nós estamos falando de uma França que vivia a fase da monarquia constitucional, mas era uma França que encontrava-se dividida em duas parcelas de uma população. Quais eram essas duas parcelas? De um lado, nós tínhamos os camponeses, né, e as camadas populares de Paris, né, a população, a camada popular de Paris era conhecida nesse momento como sans-culottes, né? E do outro lado, nós tínhamos os clérigos, o alto escalão da Igreja Católica, e a nobreza, os grandes proprietários de terra, né? E óbvio que os partidários do rei. Então a França encontrava-se dividida nessas duas camadas. De um lado, né, os camponeses e as camadas populares da capital Paris, os sans-culottes. Do outro, clérigos e nobres defensores do rei. O grupo, né, das camadas populares, né, dos sans-culottes, dos camponeses, o que eles defendiam? Eles defendiam o chamado sufrágio universal masculino, que todos os homens com uma determinada renda pudessem votar. E defendiam também, né, a instituição da República na França. O lado dos clérigos, da nobreza, eles defendiam a retomada da monarquia, retomada de poder por parte da
monarquia, óbvio. Eles eram defensores do rei, eles tinham interesses junto ao rei. Então eram defensores, né, assíduos da monarquia absolutista, pois com isso eles faziam garantir os antigos privilégios que eles tinham. Então a França, nesse momento, encontrava-se dividida nesses dois grupos. Em julho de 1791, o rei e a sua família, numa tentativa totalmente deslocada, vamos dizer assim, tenta fugir da França. Tenta buscar refúgio nos reinos de monarquias absolutistas vizinhos à França, como a Prússia, né, e alguns outros reis, a Áustria, né, ele procurava abrigo nessas monarquias, para, com isso, né, tentar retornar à França depois e reconquistar o poder, reinstaurando a monarquia absolutista. O rei tenta fugir. Porém, pessoal, não dá muito certo, porque eles vão ser capturados. O rei e a sua família vão ser recapturados, vão ser levados de volta para o Palácio de Versalhes, onde eles vão ficar aprisionados, vigiados 24 horas por dia para que não fugissem novamente. Só que isso soou muito mal para o rei, porque para a população francesa, a ideia de uma traição por parte do rei era o que prevalecia, né? Então chegava o momento, né, de se colocar um fim à monarquia constitucional. Nem limitando os poderes do rei, a coisa estava dando certo. Tinha que acabar com a monarquia de todo jeito. Nem absolutista, nem constitucional. Estava na hora de se proclamar a república na França. Então, né, em abril de 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e com a Prússia, que temiam a propagação das ideias republicanas, das ideias da Revolução Francesa para os seus territórios também. Tanto a Áustria quanto a Prússia eram monarquias absolutistas e eram temerosas daquela revolução que ocorreu dentro da França, vizinha a eles, chegasse aos seus territórios. O rei, né, óbvio que gostou muito da ideia e apoiou tanto a Áustria quanto a Prússia. Ele foi contra o povo francês, porque era a única chance que ele tinha de ter a monarquia absolutista reinstalada dentro da França, né? Isso, como eu já disse, na tentativa de fuga. E agora, com esse apoio à Áustria e à Prússia, que atacaram a França, né? Isso soou pior ainda para o rei, né? Aí sim, a ideia de traição por parte do rei prevaleceu dentro da França, né? O exército popular da França tinha um chamado, uma adesão muito forte. O exército popular francês, né, aderiu em massa, a população pegou nas armas e foi para as ruas, e essa população venceu o exército prussiano e o exército austríaco, que tentavam, né, colocar um fim naquele processo revolucionário todo, na monarquia constitucional, né, na tomada de poder por parte do povo, colocar o rei de novo no poder e reinstaurar a monarquia absolutista, né, mas esse exército austríaco e prussiano é derrotado pelas camadas populares francesas, né? O apoio francês a essa luta armada contra a Áustria e contra a Prússia foi maciço, né? Óbvio que esse exército seria derrotado. E com isso vai ser proclamado dentro da França a República Francesa. Então, em 1792, eles não só vencem o exército austríaco e prussiano, como proclamam a República dentro da França. Numa república, o povo passa a ter o direito ao voto. Será que isso vai acontecer na França? Será que isso vai realmente ocorrer no país? Então, dois grupos políticos, diante dessa instauração da República Francesa, vão ganhar destaque. E esses dois grupos políticos vão passar a disputar quem seria o grupo que teria a hegemonia da República Francesa. Quais são esses dois grupos? O grupo dos jacobinos e o grupo dos girondinos. Quem era um e quem era o outro? O grupo dos jacobinos
era formado, era composto pela pequena burguesia e pela classe média de Paris. Eles defendiam uma sociedade totalmente igualitária. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles faziam, né, e defendiam com unhas e dentes, né? Quem liderava o grupo dos jacobinos? Eles eram liderados por Robespierre. Então, o outro grupo, o dos girondinos. Quem eram os girondinos? Era composto, era formado pela burguesia comercial, mas não era dos pequenos comerciantes, era dos grandes comerciantes. E pelos nobres liberais. Quem eram os nobres liberais? Eram aqueles proprietários de terra, mas os proprietários não de grandes lotes de terra, mas de pequenos lotes. Então esses dois grupos, a burguesia comercial, dos grandes comerciantes e dos nobres liberais, os pequenos proprietários de terra, formavam o grupo dos girondinos. Eles eram conhecidos como republicanos moderados. Então, no processo de instalação da república dentro da França, vai ter uma nova briga, vai ter um novo ato revolucionário, agora de dois grupos que pretendiam a hegemonia do poder dentro da República Francesa, ou seja, os jacobinos e os girondinos. Quem será que vai vencer? Isso a gente vai ver numa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, cuidem-se, fui!